Paz do Senhor. Jeremias 29, do versículo 11 ao versículo 14. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Agora abre em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nessa noite nós nos reunimos mais uma vez para dar a Ti a adoração e a celebração e confessar-te por único Deus, por único Senhor, por único Salvador das nossas vidas, e confessar-te por único dominador, criador, soberano desta terra, deste universo presente, para conferir a Ti a glória, para conferir a Ti a adoração e a celebração da qual somente o Senhor é digno. Por isso nessa noite, Senhor, importa que cada um de nós possamos diminuir, se humilhar, se render, que o Senhor possa ser exaltado, levantado, glorificado, engrandecido nesse lugar, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós olhamos para o livro de Jeremias, para a palavra de Jeremias, que é através do Espírito Santo Deus fala com ele, o próprio Deus está falando através da boca do profeta, dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus está dizendo: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, ao seu respeito, sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu tempo, sobre essa terra. Eu sei, eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você. E sabe, querido, que os pensamentos que Deus tem sobre mim, que Deus tem sobre você, são pensamentos de paz e não pensamentos de mal. São pensamentos de bênção e não pensamentos de maldição. São pensamentos de vida e não pensamentos de morte. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, ou que desejais. Mas algumas coisas acontecem aqui. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os desejos de Deus não são os nossos desejos. A vontade de Deus não é a nossa vontade. O propósito de Deus não é o nosso propósito. Mas Ele está dizendo o seguinte: que Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar a mim e a você o fim que eu e você esperamos. Nenhum de nós vamos desejar um final ruim. Nenhum de nós vamos querer que algo ruim aconteça em nossas vidas. E esse desejo que nós temos, de que o fim seja melhor do que o começo, é o mesmo pensamento de Deus. Talvez, querido, no momento que você está vivendo agora, presente, você diz: pastor, a minha vida, nesse momento, não tem sido uma vida de qualidade, ou uma vida boa, ou uma vida desejável, ou uma vida agradável, ou uma vida que eu quero, a vida que eu desejo, a vida que eu almejo. Talvez você possa estar dizendo isso, mas Deus está dizendo nessa noite: Ele sabe os pensamentos que Ele tem, a vontade que Ele tem, o propósito que Ele tem, a direção que Ele tem a seu respeito. E é um pensamento de paz, não de mal. É um pensamento de vida, é um pensamento de prosperidade, é um pensamento poderoso que vai se desembocar numa realidade onde Deus vai trabalhar na sua vida de forma sobrenatural. Aleluias!
Porque os pensamentos de Deus são pensamentos poderosos. Se os pensamentos de Deus são poderosos, imagina as ações de Deus sobre o nosso coração, sobre o nosso lar. Só que dentro dessa mesma palavra ele diz o seguinte: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Talvez, querido, você possa estar dizendo: eu estou em crise, estou enfermo, estou doente. Por que Deus não me cura? Por que Deus não me abençoa? Por que será que Deus não muda a minha história? Por que será que Deus não muda a minha vida? Por que será que Deus não dá cabo, não dá fim nessa situação que circunda o meu lar? Por que será que as coisas não acontecem na minha casa? Ou mesmo na minha vida espiritual, na minha vida cristã, no meu ministério? Por que será que as coisas não acontecem em mim? Deus está dizendo: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Interessante quando Jesus diz e nos ensina em Mateus capítulo 6 sobre a oração do Pai Nosso, a oração universal, o modelo da oração. Ele diz: vá para o teu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto que te vê, ele te recompensará. Mas nesse momento Deus não está falando que Ele está vendo. Nesse momento se completa a palavra que Deus está vendo e que Deus também está ouvindo. Porque Ele diz: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. A questão é se eu estou invocando, a questão é se eu estou indo, a questão é se eu estou orando, e se eu estou desejando, e se eu estou esperando, e se eu estou acreditando. Será que quando nós oramos, nós acreditamos naquilo que nós oramos? Será que quando nós oramos, nós estamos dando crédito a Deus na nossa oração? Será que aquilo que nós estamos buscando diante de Deus, realmente, nós estamos acreditando que nós vamos receber? Será que nós temos a crença verdadeira de saber que Deus vai responder no momento dele? Ou será que no primeiro momento que nós temos de frustração, nós nos rendemos, nós nos desanimamos e deixamos de lado? Porque nós não estamos vendo acontecer. Eu não fui curado ainda. Talvez Deus se esqueceu, ou Deus não quer me curar. Deus não respondeu ainda a minha oração. Por que será? O fato é, qual é o nível da nossa fé e a nossa entrada na presença de Deus. Então me invocareis. Invocar a presença de Deus, buscar a presença de Deus. Que Jeremias está falando, sendo usado por Deus, não é uma busca superficial, não é uma oração rudimentar, aquela oração superficial do dia a dia. Ele está falando de uma busca intensa, está falando de uma perseverança, está falando de entrar na presença de Deus com propriedade, de você colocar a sua vida diante dele e buscar com fervor, insistentemente, o Senhor todos os dias da sua vida. Deus pode te responder, querido, na mesma hora, ou não. Mas não significa que Deus não ouviu, não significa que Deus não olhou, não significa que Deus não está lá. E o problema muitas vezes está em nós mesmos. Qual tem sido a intensidade da nossa busca? A intensidade da nossa invocação? Qual tem sido a intensidade da nossa fé? Será que nós oramos só no momento da necessidade? Porque se nós orarmos só no momento da necessidade, e no momento que está tudo bem nós não oramos, fala a verdade, querido. Quantas vezes na sua vida você buscou a Deus quando estava tudo bem? Quando você está com saúde, quando você está com dinheiro, quando você está bem emocionalmente, fisicamente, estruturalmente. Quantas vezes você buscou a Deus para agradecê-lo? Ou será que nós só buscamos a Deus no momento que nós precisamos, que nós necessitamos? Isso eu vejo como usar o Senhor. Esperamos a crise se instalar, a dificuldade aumentar,
o problema aumentar. Esperamos as situações se aglomerarem e dizemos: ai meu Deus. Agora só Deus pode resolver, só Deus pode fazer. Jeremias está falando de uma intensidade. Então me invocareis, e ireis, orareis a mim. Ele nos ouvirá, mas nós temos que buscá-lo. Essa semana, quantas vezes você entrou no seu quarto e fechou a porta atrás de você? Deus te viu lá? Deus te viu lá? Deus te ouviu lá? Nós temos que entender uma coisa, queridos. Tudo começa pela nossa entrega. Se eu quero ver Deus operar na minha vida, eu preciso me entregar. Se eu não me entregar, Deus não vai operar. Eu me lembro de Davi, Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando nos entregamos inteiramente ao Senhor, os nossos desejos são sondados pelo Espírito Santo. Agora, agrada-te do Senhor, agrada-te, alegra-te no Senhor, alegra-te, agrada-te, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Nós temos o prazer de nos alegrar diante de uma churrasqueira, diante da amizade com os irmãos, da comunhão, na televisão, nas redes sociais. Nós temos o prazer de nos alegrar diante de diversas situações, e nós nos alegramos muito com aquilo que nos agrada, com aquilo que não traz confronto. Mas Davi está dizendo: agrada-te, deleita-te no Senhor. É no Senhor que Ele está dizendo, é no Senhor, é na sua presença, é na sua paixão, é na sua palavra, é na sua vontade, é no seu caráter. Se agrade do Senhor, que a sua satisfação, em outras palavras, seja o Senhor, a sua alegria seja o Senhor, o seu prazer, indo mais além, seja o Senhor. Se Ele for o seu prazer, a sua satisfação, a sua alegria, o desejo do seu coração já foi atendido. Se Ele for o seu prazer, a sua satisfação, se Ele for o seu primeiro, se Ele for tudo para você, o desejo do seu coração já foi atendido. O problema é que o nosso prazer é outro. Quando nós descobrimos que o Senhor é o nosso prazer, é a nossa alegria, é o nosso gozo, então há uma completude, algo inteiro se promove dentro de nós. Mas quando nós buscamos alegria, prazer em outro lugar, querido, nós não descobrimos o prazer de Deus, que é a presença de Deus. Por isso que Davi diz: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Então me invocareis e ireis. Envolve movimento, envolve busca, envolve desejo, envolve vontade, a sua vontade. Nós dizemos: irmão, vem na oração, vem na vigília, vem no culto de oração, vem buscar a Deus. Nós dizemos: irmãos, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos jejuar, vamos buscar a presença de Deus. Não adianta eu chamar, a pastora chamar, os líderes chamar, algum irmão seu chamar você, mas se a vontade não for própria, não adianta. Deus está falando: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. A vontade deve ser própria. Eu posso até convencer você, você pode até vir, mas se você vai vir porque eu vou lá porque o pastor me chamou, não quero ficar, não vou faltar, é chato, eu quero lá. Mas quando você vem por você, quando a vontade é sua e não por alguém que te convidou, é diferente, irmão. Amém? Quando você vem por você, Deus conhece o seu coração. Quando você vai a Ele por você, quando você vai a Ele de todo o seu coração, quando você vai a Ele porque você quer Ele, porque você deseja Ele, porque você precisa desesperadamente dEle.
Não foi porque alguém informou, porque alguém falou, ou porque você ouviu um testemunho de alguém, mas foi porque você quis, da sua própria vontade, você desejou. Um dia me perguntaram assim: pastor, como é que faz para receber o batismo do Espírito Santo? Tem alguma forma mágica? Tem que fazer alguns passos? 7 passos para receber o batismo com o Espírito Santo. E aí começa a enumerar as coisas: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Não, querido. Desejo. Deus é um Deus de desejo, é um Deus de paixão. Não estou falando de carne, irmão, não estou falando de carnalidade, estou falando de desejo de alma. Deus é um Deus desejável, Deus é um Deus de desejo, de paixão. Jesus morreu na cruz por paixão, morreu na cruz por pura paixão, a ponto de nos ver crucificando e dizer: Pai, perdoa eles, eles não sabem, eles não têm dimensão do meu amor, da minha paixão, da minha escolha por eles, da minha entrega por eles, do meu amor. Eles não têm dimensão disso. E eu passo a compreender, a entrar mais no Senhor, quando eu compreendo, quando eu vou através do desejo, eu vou através da entrega. Eu faço como Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus diz assim: eu achei a Davi homem segundo o meu coração. Dá até uma ideia que Deus está procurando na terra, que os seus olhos estão varrendo a terra e de repente ele acha Davi. Seus olhos param em Davi: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Sabe, querido, Davi era desejoso, Davi anelava, desejava, se entregava, se derramava por causa do Senhor. O Senhor era o seu prazer, o Senhor era o seu descanso, o Senhor era a sua vida, o Senhor era aquele que o completava, aquele que o enchia, aquele que sustinha a sua vida. Davi muitas vezes em desertos, em covas, em situações difíceis, sendo perseguido, ele tinha o seu prazer no Senhor. Ele pegava a sua harpa e de madrugada adorava o Senhor. O Salmo 63 mostra Davi sendo perseguido nos desertos, mas ali pelas madrugadas ele levantava as suas mãos ao céu. Mesmo em risco de morte dos seus inimigos, ele adorava o Senhor com todo o seu coração. Ele atraía a presença de Deus através do desejo da sua alma, e dizendo: Deus, a minha alma anela por ti, a minha alma anseia por ti, assim como a corça brama pelas águas, deseja pelas águas, assim a minha alma anseia pela tua presença. Desejo, busca, envolve movimento, envolve uma expectativa, uma espera. Quando Jesus diz assim para os discípulos: eu vou, mas eu enviarei o outro Consolador. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que os discípulos fizeram? Ficaram em Jerusalém orando e buscando todos os dias o Senhor. Entraram no cenáculo e começaram a orar ao Senhor e buscar a sua presença, dizendo: Senhor, envia a tua promessa, envia a promessa, Jesus, o Consolador. Nós estamos esperando, nós estamos desejando, nós estamos aqui, Senhor, nós queremos presenciar, queremos sentir o fogo da tua presença. Vem sobre nós, derrama o teu poder nessa casa. Ah, meu irmão, Jesus partiu para a eternidade, e poucos dias depois o Espírito Santo, os irmãos estavam reunidos no cenáculo. A Bíblia diz que havia 120 irmãos orando e buscando a presença de Deus. Estavam desejando, ansiando pela presença de Deus. Atos capítulo 2 diz que um vento veemente, impetuoso encheu aquela casa, e eles foram tomados pela glória do Senhor. As línguas repartidas como de fogo foram vistas sobre as suas cabeças. Começaram a falar novas línguas, porque Deus tomou aquele lugar com poder. Mas porque havia alguém desejando, havia alguém buscando, havia alguém esperando. Alguém esperando. Talvez você diz: pastor, eu estou esperando a minha cura. Não espere a sua cura, não espere. Anele por Deus, anele por Ele, porque se Ele vier e Ele chegar em você, querido, a enfermidade vai ter que ir embora. Nós esperamos errado, nós desejamos errado. Por isso Tiago fala: vocês pedem, mas vocês não recebem, porque vocês pedem o desejo de vocês. Se nós buscarmos a presença de Deus, a presença de Deus,
Vocês lembram de Moisés? Moisés, querido, um homem que desejou a presença de Deus. Moisés, tendo um contato tão íntimo, Salmos diz que Moisés conhecia os caminhos de Deus. E o povo só via os sinais e prodígios. Mas a Bíblia diz que Moisés conhecia os caminhos de Deus. Por onde Deus passou? Moisés viu o rastro. Deus passou por aqui, Moisés ia atrás. E o povo só contemplava o sinal, os milagres. Oh, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Moisés viu os rastros da glória. Viu os rastros da glória. Em dado momento, Moisés, não contente, disse: Senhor, eu quero ir além. Eu não me contento em ver só os seus rastros, só o teu caminho. Eu preciso te ver. Eu preciso te ver. Me dá essa oportunidade de ver o Senhor. Me dá essa oportunidade. Deus disse: Moisés, ninguém pode ver a minha face, se ver morre. Mas eu vou fazer o seguinte: se coloca sobre a rocha. Se coloca sobre a rocha. Isso fala alguma coisa comigo e com você? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Moisés, se coloca sobre a rocha. Se você estiver sobre a rocha, então você tem a possibilidade de ver. Nem que for as minhas costas, mas você tem a possibilidade de ver. Mas você tem que estar sobre a rocha. Sobre a rocha. Vamos fazer o seguinte: na hora que eu passar na fenda da rocha, eu vou colocar a minha mão. Depois eu vou tirar, você vai me ver. E assim foi. E assim foi. Moisés se colocou na rocha. E Deus veio, irmão. Deus cobriu a fenda da rocha, passou e tirou a sua mão. E Moisés viu as costas de Deus. Você vai encontrar João na ilha de Patmos, tendo um arrebatamento de espírito, se encontrando nas regiões celestiais e tendo um encontro com Jesus. Quando Jesus vira para ele, com o seu rosto como o sol de meio-dia, João não suporta, cai como um morto. Não consegue olhar para o rosto de Jesus. Você vai ver Isaías no capítulo 6 do livro de Isaías. Isaías contemplando os céus abertos e o trono de Deus, a majestade de Deus, os anjos ao redor do trono glorificando a Deus. Isaías se sente miserável, reconhece a sua existência e diz: agora eu vou morrer, ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. Há dentro de mim, querido, e dentro de você, um desejo que precisa ser despertado. Não é do carro novo, não é da casa nova, não é pelo dinheiro, não é pelas coisas, ainda que tudo isso nós necessitamos. Há dentro de mim e de você um desejo que precisa ser despertado. Um desejo por mais de Deus. Um desejo por mais de Deus. Então me invocareis, e ireis, e orareis. A única forma de encontrar o Senhor é se apresentar a Ele com sinceridade e honestidade. Você pode maquiar a sua vida para muitas pessoas, mas para Deus não tem jeito. Lembra quando Jesus fala dos hipócritas que oravam nas praças? Eles ficavam orando nas praças para ser visto pelos homens. E é um relato de que um publicano chega diante do templo, diante do Senhor, e começa a orar. E também há um fariseu que começa a orar diante do Senhor. Ambos fazem as suas orações. E o fariseu diz: Senhor, olha, eu sou um homem bom, eu faço tudo certinho, eu cumpro a tua lei, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu sou fiel. Eu não sou como esse pecador miserável, esse homem tudo torto que tem essa vida de engano, mas eu sou um homem santo. E do outro lado está o pecador, está aquele homem que reconhece a sua miséria, seria o publicano, aquele que ninguém o reconhecia, está batendo no seu peito, chorando, com seus joelhos dobrados no chão e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus pergunta para aqueles que estão ao seu redor: qual desses saiu justificado diante de Deus? Aquele que mesmo se exalta, ele não será, querido, levantado e nem recebido por Deus, mas ele será abatido. Mas aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado pelo Senhor. Aquele que mesmo se humilha e reconhece a sua necessidade, esse será exaltado pelo Senhor. Quando Jeremias está falando dessa busca, ele está sugerindo para mim e para você, querido, ir aos limites do desespero, invocar, ir e buscar a presença de Deus, desejar a presença de Deus, não se contentar com uma vida rasa, medíocre.
quando você olha para os cristãos de hoje, são cristãos abaixo da média, se posso dizer assim. Mas quando nós olhamos para a Escritura, você vai encontrar homens e mulheres dos quais este mundo não era digno. Homens e mulheres dos quais este mundo não era digno que eles tivessem pisado os pés deles aqui. Homens e mulheres que não amaram as suas vidas, que tiveram tanto prazer em Deus, tanto desejo pelo Senhor, e caminhavam na terra, mas os seus olhos estavam fixos na eternidade. Os seus olhos estavam gravados na eternidade. O seu coração estava no céu. O seu tesouro estava sendo acumulado na eternidade. Estava juntando tesouros no céu, na eternidade, dia após dia. Desejavam pelo Senhor, desejavam pela sua presença. Agora eu e você precisamos querer, porque se nós não quisermos, nada vai acontecer, querido. Nada vai acontecer. Se eu e você não nos dispusermos, nada vai acontecer. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14, a parte A: e serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração, irmão, desejo, vontade. Quero te ver, eu quero te encontrar, eu quero estar contigo, eu quero te presenciar, eu quero falar contigo, eu quero ter um particular contigo. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Não tem outra forma de eu e você acharmos Deus, ou dele ser achado de mim e de você, se não for de todo o nosso coração. Nós podemos estar de culto a culto na igreja, de ensino bíblico a ensino bíblico, de busca em busca, mas se não for de todo o nosso coração, nós de maneira nenhuma o acharemos. Até poderemos olhar para o lado e ver o nosso irmão sendo impactado, avivado, transformado, mudado, cheio da presença de Deus, e admirarmos aquilo, mas não poder receber aquilo se o nosso coração não for inteiro nessa busca. Nós dividimos o nosso coração em várias partes. Essa parte é minha, essa parte da esposa, essa é dos meus filhos, essa é do meu trabalho, essa é da minha casa, essa é das minhas vontades, esse é da minha causa, esse é do meu propósito. E aí quando você vai ver a parte de Deus, meu irmão, fica só aquela partículazinha assim, que é a parte de Deus, fininho. Quando me buscardes de todo, é de todo o vosso coração, todo. Interessante que Deus, querido, quer ser achado. O problema é se eu quero achar o Senhor. Olha o que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, vos dará também o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ele está falando: se você buscar, se você bater, se você pedir, se você buscar, se você for atrás, se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, vai ser aberto. Se você desejar, você vai receber. E aí ele fala: você sendo pai, qual é o pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma cobra, uma serpente para ele, mesmo sendo eu e você maus? Ele diz: quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo quando vos pedirem. Sabe o que ele está falando? Jesus está falando: quando você desejar, quando você buscar, quando você bater, quando você pedir, Ele virá, a sua presença virá. E quando a sua presença vir, querido, as coisas mudarão. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, ele fala sobre uma entrega também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eu me chamo pelo nome de Deus e sou chamado pelo seu nome, ele está falando: se humilhar, reconhecer o seu lugar,
orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus mais uma vez, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu percebo que na palavra de Deus, Deus falando muito, que quer nos ouvir. E se Deus está falando muito, que Ele quer nos ouvir, significa que nós estamos falando pouco com Ele, pouco estamos correspondendo ao seu coração, pouco estamos correspondendo aos seus ouvidos. Se Deus está clamando na sua palavra que Ele quer nos ouvir, mas para isso eu preciso buscá-lo e desejá-lo, é porque Ele quer nos ouvir. Então, querido, há um clamor da parte de Deus em desejar nos ouvir e nos ver no lugar com Ele. Isso é tão real que no Éden, todas as tardes Deus vinha estar com Ele. Deus queria ouvir Adão, Deus queria passear com Adão, Deus queria ter comunhão com Adão. O desejo maior é dele. Quando Moisés sai do Egito e fica no deserto por 40 anos, Moisés está cuidando das ovelhas do seu sogro. Em uma dessas peregrinações no deserto com as ovelhas, descendo os montes, subindo as colinas, ele se depara com uma sarça, a sarça ardente. Êxodo capítulo 3. De repente ele olha para aquela sarça, e às vezes no deserto acontecia isso, as sarças pegavam fogo devido ao calor do deserto, a intensidade do deserto, e as sarças se queimavam. Ela se queimava, mas ela não se consumia, não se acabava. E Moisés para olhar aquela visão e ele acha algo diferente. Essa sarça está se queimando, mas não se consome. De repente uma voz brada de dentro da sarça para Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus bradara do meio daquele fogo para Moisés e disse: Moisés, Moisés, não te chegue aqui, tira os sapatos do teu pé. Por onde você passou, os lugares que você entrou, aonde você pisou, os caminhos que você trilhou, você agora está numa terra santa, porque aonde Deus está, o lugar é santificado. E Ele está falando: tira o sapato dos teus pés, porque esse lugar é santo. Você teve um encontro agora com a santidade, você teve um encontro agora com a vida, você teve um encontro agora com o fogo consumidor, você teve um encontro agora com Deus. Tira os sapatos do teu pé. A tua caminhada vai ser mudada agora, porque você teve um encontro com Deus. E Moisés tira os seus sapatos e vai para perto da sarça. E Deus começa a falar com ele no meio do fogo, querido. E Deus começa a dizer: eu vou levantar você, vou levar você no Egito, e vou usar você lá para tirar o meu povo daquela escravidão. E Moisés disse: mas quando eu chegar lá nos egípcios, Senhor, o que eu vou dizer para Faraó? Qual é o Deus que me mandou ir lá e falar com ele? E Deus disse: diga para Faraó que o eu sou te enviou a falar com ele. Sabe o que Deus estava dizendo? Diga para ele que o único Deus, o Todo-Poderoso, que não precisa dar explicação para ninguém, aquele que é para sempre, o te enviou naquele lugar. Diga para ele que o Deus Santo que se manifestou para você, o eu sou, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, me enviou lá. Moisés não era anjo, Moisés não era tão especial assim, Davi não era tão especial assim, esses homens que estavam aqui na Bíblia não eram tão especiais assim. Eram homens e mulheres que desejavam por Deus. Deus pode montar uma sarça ardente dentro do seu quarto e aparecer para você, mas resta saber se eu e você desejamos. Eu me lembro de Estevão, primeiro mártir,
Primeiro mártir da igreja, Atos capítulo 7. Estevão estava pregando para os judeus e dando uma aula de teologia, falando de Gênesis até Atos, falando para eles, narrando as profecias, dizendo que o Cristo viria, e depois que ele veio, ele morreu, ressuscitou, e agora a vida está diante deles. E aqueles homens enfurecidos começam a esbravejar contra Estevão. Alguns deles viram a face de Estevão como a face de um anjo, mas ficaram enfurecidos e começaram a apedrejar a Estevão, um a um. Antes da sua morte, Estevão levanta os seus olhos para o céu e ele declara: eu vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus em pé do lado do trono de Deus. E ele diz: Senhor, recebe o meu espírito, não lhes imputes a eles este pecado. Olha a oração desse jovem, do primeiro mártir, o primeiro que morreu pela igreja depois de Jesus. Ele levanta os seus olhos aos céus e contempla a glória, e ele vê Jesus em pé ao lado do trono de Deus. Antes de entregar o seu espírito a Deus, ele faz uma oração: Senhor, não os condene, não os culpe por esse pecado. Por quê, querido? Porque ele desejava a presença de Deus, e quem deseja a presença de Deus, de vez em quando o céu abre, e nós conseguimos ver algumas coisas celestiais. Mas tem alguém aqui desejando? Será que tem alguém desejando? Irmão, você pode ler de Gênesis Apocalipse aí na sua Bíblia. E você vai ver que aqueles que foram usados por Deus e tocados por Deus foram aqueles que mais desejaram, que não negaram e que se humilharam. Todos esses foram tocados pela glória, todos eles. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias, Ananias, o nome judeu deles, mas foram dados nomes babilônicos. Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos, não eram seus nomes da sua terra, da sua pátria judaica. Esses homens foram lançados numa fornalha de fogo por causa de uma perseguição do rei, que queria que eles adorassem uma estátua a um Deus falso. A hora que o som da buzina tocar, do pífaro, da harpa, vocês têm que dobrar os seus joelhos e adorar a estátua do rei. Nabucodonosor, na sua loucura, fez uma estátua e estava assim deusando: é a minha estátua, sou eu lá naquela estátua. Uma estátua de ouro, 30 metros de altura, por quase 2,70 de largura. Quando vocês, toda a nação, ouvir a voz dos instrumentos, vocês têm que se dobrar e adorar a estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, querido, eles já contemplavam a presença de Deus, porque eles desejavam por Deus. Quando a trombeta tocou, todo o reino, uma massa humana, se ajoelhou diante da estátua. Sabe quem ficou em pé? O rei, Sadraque, Mesaque e Abednego. Será que eles foram notados? Será que toda a massa ajoelhada e os 3 homens de pé? Eu só me dobro para Ele, eu só me rendo para Ele, eu só desejo a Ele, é só com Ele. O rei disse: olha, talvez eles não ouviram, gente, toca de novo. O rei ficou penalizado porque os camaradas eram do coração do rei. Toca de novo. Tocou de novo, o povo se ajoelhou, firme e forte no propósito, na causa, que eu não dobro, que ninguém me faz dobrar. Firme e forte. Não teve jeito, não se dobrou diante da estátua, vai ter que ser lançado na fornalha 7 vezes mais. Foram lançados na fornalha. A Bíblia diz que os soldados que os lançaram na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Se não bastasse estar aquecida, aqueceu 7 vezes mais. Caíram dentro da fornalha, nem cheiro de fumaça havia neles. Os homens que o lançaram na fornalha foram queimados na hora, incinerados pelo fogo. Mas quando eles caíram na fornalha, se levantaram, um ser apareceu no meio deles, e os homens disseram assim: nós não lançamos 3, tem 4 lá dentro. O rei ficou perplexo, e o que estava no meio deles era semelhante aos deuses. Eles disseram: aquele que estava no meio deles
Era o próprio Deus que estava os honrando, porque eles não se ajoelharam diante da idolatria desse mundo. Porque havia um coração, uma identificação. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo, eu conheço o meu Deus, eu só anelo por Ele e só me dobro para Ele. Lembra de Jesus no deserto? Na sua última tentação, 40 dias, 40 noites. A Bíblia diz que ele teve fome. E no final da sua tentação, no final do seu jejum, do seu período de 40 dias, o diabo se apresenta para ele. Você não é o filho de Deus? Manda que essas pedras aí se transformem em pão. Você é o filho de Deus. Mata a sua fome, você está 40 dias sem comer. Jesus rebate para ele: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que o diabo o transporta para o pináculo do templo e diz: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, ainda usa a palavra, que Ele dará ordem aos seus anjos, para que você não tropece com os teus pés. E Jesus rebate o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia ainda diz que ele insiste, leva ele para um monte muito alto, muito alto. E lá uma espécie de telão espiritual é aberto diante dos olhos de Jesus. E ele diz: olha, se você se prostrar aí, se você se ajoelhar diante de mim, está vendo todos esses reinos aí? E a glória deles, o poder, o glamour, a fama. Se você se prostrar e se ajoelhar, e se você me adorar, tudo é teu. É tudo teu. Jesus diz: somente ao teu Deus adorarás. Somente ao teu Deus adorarás, e a Ele darás culto, a Ele se prostrarás, somente ao teu Deus. Aleluias. Uma criatura querendo ser adorada pelo seu Criador. Que desejo insano é esse? Satanás, querido, querer ser adorado por Jesus. Mas o fato é, querido, o fato é, aonde está o nosso desejo por Deus e a nossa fome pela sua presença? Ao que nós temos nos prostrados diariamente? Qual é a intensidade do nosso coração? Os dias vão se passando, a nossa vida é a mesma. Poderia não ser. E eu vou falar para você, querido, não depende de Deus, só depende de você e de mim. Conversávamos hoje, eu e o Carlos falou algo que me lembrou, que eu mesmo disse essa frase. Eu sei que muitos cristãos disseram: ah, se eu tivesse encontrado Jesus há mais tempo, ah, se eu tivesse tido encontro com o Senhor há mais tempo, eu não tinha desperdiçado todo aquele tempo lá que passou, jogando o meu tempo fora. Irmão, nunca é tarde, nunca é tarde. Se tratando de Deus, nunca é tarde, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de vitória, são pensamentos de paz, são coisas poderosas. Se você me buscar, se você me desejar, Ele está dizendo: eu vou revelar para você coisas firmes, fortes, eternas, que você não sabe. Mas se você me buscar, vai depender da nossa busca e do nosso coração. Eu posso ler a palavra, eu posso ver os exemplos, porque são exemplos, mas se eu de mim mesmo não me expor, jamais, querido, eu verei alguma coisa. Jamais eu prescutarei alguma coisa celestial. Jamais eu vislumbrarei alguma faísca da glória, se eu não desejar, se eu não buscar, se o meu coração não estiver derramado, disposto à sua vontade. O Espírito Santo está aqui nessa noite, está conosco. Ele vai sondar o interior do seu coração. Deixa o seu coração aberto, deixa a sua alma aberta ao Senhor. Não se contente com aquilo que você tem. Lembre-se de Moisés. Moisés presenciava a nuvem de dia, presenciava o fogo de Deus à noite. Deus falava com ele face a face e ouvia a sua voz. Deus falava com Moisés e Moisés falava com Deus. Mas chegou um momento que Moisés disse: Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu não me contento, eu quero mais. Agora, quando eu olho para a palavra e eu vejo Deus falando: me busque, me invoque, ore a mim, vá, você vai me achar. Eu vou ser descoberto por você, eu vou fazer questão de me aparecer.
Eu vou fazer questão de estar diante de você. Mas aí, querido, ó, é aqui, ó, é o nosso coração. Você sabia que isso, Mateus 6,33, se resume em buscai, pois primeiro, o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos tirar aqui o reino dos céus e colocar buscai, pois primeiro a presença de Deus e o seu amor, e o seu desejo. Tudo que você precisa vai ser acrescentado. Tudo, tudo. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Feche os teus olhos aí, querido, no seu lugar. Curva a sua cabeça. Sobre o que você ouviu nessa noite, deixa o Senhor te visitar no seu lugar. Deixa Ele te visitar. Permita que o Espírito de Deus visite a sua alma nessa noite. Deseje por Ele, simplesmente por Ele. Deseje por Ele. Deseje pela presença do Senhor no seu lugar. Deseje por Ele. Feche os teus olhos. Invoque-o. Desejo aí. E Ele já deseja por você. Mas se você, querido, não abrir o seu coração, o Senhor não vai entrar aí forçado. Se você me buscar de todo o seu coração, eu serei achado de vós. Se você me buscar de todo o seu coração, eu serei achado. Eu serei achado. Eu serei encontrado. E a sua vida será mudada. Nunca mais ela será a mesma. Nunca mais ela será a mesma. Se você buscá-la com intensidade, querido, a sua visão sobre essa terra será outra. A sua visão sobre a sua vida será outra. A sua visão sobre o Senhor será outra. A sua visão sobre este mundo será outra. Se você buscar e encontrar, você não mais será a mesma pessoa. Mas isso depende de você. Isso depende de você. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Será que tem alguém nessa noite ouvindo a voz? Eis que estou à porta. Ele está à porta do nosso coração. Está à porta do nosso coração batendo. Será que tem alguém ouvindo? Será que tem alguém ouvindo nessa noite que Ele está batendo? Será que você está ouvindo que Ele está batendo? E Ele está dizendo: eu quero entrar. Eu quero entrar. Não feche para mim. Não feche a porta para mim. Eu quero entrar. Porque essa casa também é minha. Esse lugar também é meu. Porque esse coração também é meu. Eu morri por Ele. Eu fui até o fim por Ele. Não feche a porta para mim. Não feche o seu coração para mim. Não feche. Esse lugar é meu. Entre, Senhor. Entre. Entre. Tome a casa. Tome a casa. Tome a casa para o Senhor essa noite. Santifica ela. Purifica ela. Aviva ela. Abençoa ela. Traz a tua vida para ela nessa noite. Traz a tua luz. Traz o teu amor. Traz o teu perdão. Traz a tua vida. Traz, Senhor. Nós abrimos essa porta. Nós abrimos essa porta e nunca mais fecharemos. Nunca mais nós fecharemos para o Senhor. Entra, Senhor, nessa casa. Entra e ocupa essa casa. Todas as instâncias dela são tuas. Todos os cômodos são teus. Todos os lugares são teus. Todas as dependências são tuas. Toma nessa noite, Cordeiro de Deus. Toma nessa noite, Cordeiro de Deus. Levante as suas mãos para cima. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Pai, nós te agradecemos. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós buscamos a tua presença não só agora. Nós continuaremos. Nós persistiremos. Nós empregaremos força e diligência nessa busca, porque nós sabemos que tem mais. E se o Senhor disse que o Senhor quer ser achado, e nós queremos te encontrar, Senhor,
Nós queremos te encontrar. O nosso coração é a tua casa. A nossa casa é a tua casa. A nossa casa é a tua casa. Toma nessa noite cada coração nas tuas mãos. Cada vida que aqui está nessa noite. Espírito Santo, enche nessa noite. Sopra com o teu vento. Vem com o teu fogo, Senhor, e aviva os corações. Aviva os teus filhos. A voz do Senhor esteja em seus corações, bradando e conduzindo poderosamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.